Obrigado a cada um de vocês. Me chamou a atenção muito este pluralismo profissional que vocês colocaram, diferentes áreas, desde geografia, direito, história, antropologia, filosofia, comunicação. Eu acho uma riqueza, isso acho que é fundamental para lidar com migração. Lidar com migração, a gente tem que ter um leque 360 graus. Hoje mesmo, de manhã, num evento, eu estava comentando como ainda avançamos, mas ainda falta avançar mais quando falamos de migração no Brasil. Até 6, 7 anos atrás, quando a gente ia para Brasília, tem o José Hamilton, que está em Brasília agora, que está lá, a gente se encontrava sempre onde? Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho. Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho. Às vezes, caía um pouco até relações, Ministério das Relações Exteriores, mas não saía deste grupinho. Agora se avançou, entra em jogo um pouco a educação, outros, mas falta ainda incluir todas as áreas. Porque realmente a migração envolve desde cultura, tudo. Então, acho que a riqueza que vocês representam também é um impulso para ajudar, vamos dizer, o Estado brasileiro também a incluir em todas as suas áreas o tema da migração. Não é só 2 ou 3 facetas, mas é uma riqueza muito grande. E é bom, neste terceiro ciclo que vocês estão realizando, falaram de racismo, hoje vamos falar de emprego, depois educação, saúde, assistência social, então irão aprofundar estes temas. E pensei numa série de blocos que foi montando, onde vou falar e também, ao mesmo tempo, uma certa altura, em 5 minutos, apresento a realidade onde atuo e também faço um link com algo que está acontecendo nestes dias, esta semana, que é a Redimir, o 17º encontro, e uma fala do Paulo Sérgio de Almeida, que atualmente está no Acnur, mas anteriormente ela foi por muitos anos presidente do CNIG, do Conselho Nacional de Imigração, quando estava ligado ao Ministério do Trabalho. E fez uma fala que está alinhada com o tema, então eu gravei e depois partilho com vocês este trecho também, que aí a gente muda a voz e não canso só com uma única fala. Começo com uma pequena apresentação antes de entrar na questão laboral, mas que ajuda a gente a se inserir, falando algumas palavras da conjuntura atual, e por isso vou pegar um PowerPoint, acho que estou habilitado, sim. Vou começar com este. Vocês estão vendo, imagino, não é? Sim. Estamos vendo. Ok, obrigado. Então, com este PowerPoint, assim, alguns elementos, porque influencia isso também na fala sobre emprego, sobre tudo isso que nós vamos falar hoje. Então, são 3 pontos rápidos: o contexto atual, algumas problemáticas e também algumas tentativas, formas de proteção. No contexto atual, eu começo logo a falar do lugar da minha fala aqui em São Paulo. Puxei, nos primeiros 9 meses deste ano, nós atendemos 6.452 imigrantes e refugiados de 51 nacionalidades. O primeiro grupo em ordem são haitianos, seguidos por venezuelanos, tem brasileiros, e aqui brasileiros têm que fazer uma dúplice distinção, ou seja, filhos de imigrantes, que são considerados, obviamente, nascidos aqui brasileiros, ou também brasileiros do entorno, que por causa da situação de vulnerabilidade, incluímos também nas nossas ações, e depois vocês vê
Bolívia, Peru, Angola, Paraguai, Colômbia, Filipinas, Burkina Faso, Equador, África do Sul, Guiné-Bissau, Nigéria, Cuba e mais países. Ao todo, 51 nacionalidades. Isso até o final de setembro deste ano. Isso, então, de onde surge a minha fala neste momento. Qual é algumas questões do contexto atual brasileiro? Em primeiro lugar, diria que há uma... E gostaria até de dividir em 3 pontos este contexto. Os que estão no Brasil antes da pandemia, os que entraram durante a pandemia e os que estão saindo. Então, os que vieram e os que estão saindo, brincando com esta terminologia. Os que já estavam antes da pandemia enfrentaram, obviamente, um processo de crise econômica que já tinha começado anteriormente. Sabemos que, no caso da saída, por exemplo, dos haitianos na direção do Chile, já aconteceu antes da pandemia. A rota que vai para os Estados Unidos, com aquelas imagens brutais que todos nós assistimos, não começou durante a pandemia. Iniciou já em 2017, já estava funcionando esta rota. Então, parece às vezes que estamos descobrindo isso hoje. Não, começou com grupos da África e da Ásia, de maneira especial Angola, Congo, Iêmen, Bangladesh e outras nacionalidades, isso já em 2017, acompanhamos este processo. Então, se isso é um elemento, estão surgindo múltiplas vulnerabilidades, desde a econômica, falta de emprego, até a psicológica, com aquelas percepção de retrocesso, todas as pequenas conquistas desmoronaram, não tem mais emprego, não tem mais renda, não consegue pagar aluguel, não tem alimentação, tem que ir morar nas ocupações. Temos uma ocupação a mais ou menos 1 quilômetro daqui, onde tem 900 famílias, a maioria são haitianas, bolivianas e brasileiras, todos juntos num galpão abandonado. Então, se junta a estas vulnerabilidades, tem aqueles que trabalhavam como pequenos empreendedores, também passaram por uma grande crise, não têm renda, e há um desconhecimento também, tem vários de vocês que atuam, que são advogados, sobre a validade dos documentos vencidos durante a pandemia. Sabemos que a Polícia Federal considera válidos, falou que são válidos, só que muitas instituições não sabem isso. Por exemplo, acontece que os bancos não estão sabendo, empresas que dizem vão demitir o imigrante contratado porque está com o documento vencido, e precisa sempre entrar em contato com esses diferentes atores, avisando da validade. Além disso, ainda que estavam durante a pandemia, diria que há um aumento das mulheres que procuram ajuda. Nunca aconteceu, a nossa instituição passou de beirar quase o 40% dos serviços dedicados, ou melhor, que eram procurados para mulheres, até os 56%, 57%. Aumentou. Neste momento, são mais mulheres que homens que procuram os nossos serviços, de maneira especial, a ajuda para poder sobreviver. Ainda tivemos, com as fronteiras fechadas, muitos que se deslocaram dentro do Brasil e uma certa dificuldade no acesso à ajuda emergencial por causa da falta de domínio do idioma, da tecnologia, tudo isso. Nesse quadro ainda, temos as pessoas que entraram durante a pandemia. Sabemos que são venezuelanos, haitianos, cubanos e outras nacionalidades. As fronteiras estão fechadas, a motivação é a questão das barreiras sanitárias. As medidas sanitárias, porém, não foram conciliadas
com a tutela dos direitos dos refugiados e dos imigrantes. Sabemos a última portaria de poucos dias, inclusive ela continua dizendo, afirmando a inabilitação do refúgio. Ou seja, temos uma portaria que não está de acordo com a lei de refúgio do Brasil. Então, alguém que está fugindo de perseguição, de uma guerra, a vida está ameaçada, não pode solicitar refúgio entrando pela fronteira terrestre no território brasileiro. Uma grande contradição. Sem dizer que a fronteira com o Paraguai está aberta e outras fronteiras estão fechadas. Ou seja, o vírus entra só de algumas fronteiras, não de outras. Podemos ser quase irônicos afirmando isso. É importante dizer também que Conectas Direitos Humanos, tempo atrás, ela pediu a motivação para o Ministério da Justiça e a motivação foi que é uma questão de saúde, é uma indicação que foi dada e nunca receberam esta indicação pelos órgãos competentes. Então, tem estas contradições. Resultado, está crescendo o número de pessoas sem documentos e todas as consequências ligadas a isso. Ainda dos que estão entrando durante a pandemia, utilizam rotas alternativas para driblar os pontos de fronteira, tentativas de ir para o Paraguai e entrar pelo Paraguai para ter um carimbo de entrada pela fronteira terrestre que está permitida, e a dificuldade de acesso online, conexões fracas, etc. Então, estas pessoas que acabam entrando têm este problema. Nós percebemos dando aula online. Não é fácil dar aula online, cai toda hora, e as estratégias são poucas para atingir estas pessoas. Tem um outro grupo, o terceiro grupo, os que estão saindo durante a pandemia. E por quê? Temos uma crise econômica muito grande, desemprego, o dólar está alto, o efeito Biden, parece que os Estados Unidos abriram as portas e muitos, ou melhor, aumentou o número dos que estavam indo na direção dos Estados Unidos, que, como disse, já tinha começado anteriormente. E aqui se destaca o grupo dos haitianos, que utiliza o Brasil como rota de entrada. Alguns com os quais conversei, que acabaram de chegar do Haiti, inclusive com visto humanitário, eles falaram, não vou aprender português porque já estou saindo rumo aos Estados Unidos. Então, esta questão, falando, não vou procurar emprego, não vou estudar português porque já vou. E já saíram, já estão caminhando. Apesar das imagens que vimos, que assustaram, continuam saindo. Tenho pessoas aqui nas redondezas da entidade onde atuo que estão se organizando, que estão se preparando para ir para o Acre e daí para frente subir. Então, esta rota continua. Quais são algumas problemáticas diante de tudo isso, neste primeiro esboço global, antes de entrar no específico? As portarias interministeriais que, utilizando a pandemia, deixam de lado o direito de entrada a imigrantes solicitantes de refúgio. O Acnur e outros órgãos internacionais afirmaram que dá para conciliar direitos humanos e entrada segura durante a pandemia. Dá para assegurar a entrada dos refugiados com mecanismos de quarentena, etc. Então, as portarias estão sendo um grande problema, gerando pessoas indocumentadas. Mas, no fundo, vamos dizer, o paradigma que está por trás das portarias já tinha iniciado antes da pandemia. É só lembrar a famosa, as várias portarias, a 666, com o ministro Moro, etc. Isso, pensamos ao visto de acolhida humanitária para nacionais africanos.
acredito que vocês já ficaram sabendo, de um lado, que bonito o Brasil vai acolher, óbvio, muito fácil enquanto estão longe, e está muito difícil alcançar o Brasil, mas a lista que recebemos de uma família que queria vir para o Brasil é absurda, não tem como chegar. Precisa de alguém aqui que ofereça plano de saúde, que mantenha por 6 meses, que oferece moradia, alimentação, uma série de coisas que praticamente é impossível. Sem dizer que tem que alcançar a embaixada, o consulado brasileiro de maneira regular. Sabemos que muitos afegãos estão saindo de maneira irregular, está em jogo a vida. Então, tem contradições muito grandes. Outro desafio é a reunião familiar. Tem uma tese de doutorado da Patrícia Nabuco, que atualmente está na Suíça, fantástica, onde ela relata, através de documentos, inclusive do Itamaraty, a dificuldade de famílias ter a reunião familiar. As embaixadas brasileiras, às vezes, ficam obstaculando a reunião familiar, dizendo que a pessoa não é refugiada, dizendo que não é motivo, negando o visto de reunião familiar. Então, tudo isso documentado. Países como Congo e outros, ela relata essa dificuldade. E a última, o CPF, praticamente num dia de diferença em relação à penúltima portaria, tivemos um comunicado de que para ter o CPF tem uma série de exigências. Então, não é mais como anteriormente, onde qualquer um conseguia o CPF. Agora, se é do Mercosul, tem que ter pelo menos o documento do país de origem. Se não é do Mercosul, por exemplo, tem que ter um certidão consular com foto. Os haitianos não têm foto no certidão, então imagina o problema. Então, pessoas que anteriormente estavam em situação irregular conseguiam ter o CPF, agora uma parte deles não consegue. Sem dizer o quadro mais amplo, aqui nem vou entrar muito, o crescimento da desigualdade no país, que é um dos mais desiguais do planeta, o trabalho infantil, a Unicef está alertando, está crescendo, entre os venezuelanos também, a ampliação do trabalho home office também é um fato de não volta, mas, do outro lado, muitos imigrantes refugiados não têm espaço em casa, computador e conexão que permita isso. Já tivemos migrantes pedindo notebook, pedindo computador, porque teria trabalho, mas não tem este instrumento. E o efeito desta geração lockdown também vai ser muito grande, porque perderam, às vezes, a possibilidade de frequentar a escola, cursos, e tudo isso criou problemas. Algumas formas de proteção, para fechar este primeiro quadro geral, são experiências que nós tivemos junto com outras organizações, ou seja, primeiro, diante do fechamento das fronteiras, notas técnicas dirigidas ao governo federal, aos ministérios, solicitando a garantia de direitos previstos nas duas leis de migração e de refúgio. Atuação na RAC, ou seja, na rede de advocacy colaborativo. Também, na última semana, teve uma reunião, então, esta atuação em Brasília, juntando estes protagonistas dentro do subgrupo no GT Migração e Refúgio. Monitoramento do Legislativo, do Congresso, e também diálogo com a Comissão Mista Permanente para Migrações Internacional e de Refugiados. A relatoria que tivemos na ONU, na sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, falando de como o Brasil está agindo durante a pandemia em relação aos fluxos migratórios. E uma outra atuação de incidência é no famoso, a gente chama de o Terminal 3 de Guarulhos, ou seja, a sala de inadmitidos. Temos, junto com a Caritas Arquidiocesana,
e outras, Defensoria Pública e outros atores, esta presença para encontrar soluções. Durante a pandemia, aumentou o número de inadmitidos. Se em 2013, 2014, tivemos aqueles escândalos, pessoas ficando 40, 42 dias, inclusive tenho toda a documentação disso, fechados numa sala, no famoso conector, hoje isso melhorou muito, mas com a pandemia tivemos uma volta, podemos dizer, um retrocesso com alguns problemas que agora não vou aprofundar. E o Conselho, no caso de São Paulo, Municipal de Imigrantes, também isso é um elemento importante. E outras ações, eu gostaria aqui de citar uma frase de José Mujica, quando ele, para dizer, eu coloquei assistência, não assistencialismo. Quem trabalha nessa área sabe muito bem. Esta frase me chamou muito a atenção há 1 ano e meio atrás. Diz que não se deve dar o peixe ao povo, que se deve ensiná-lo a pescar. Mas se lhe tiramos o barco, os anzóis, a vara de pescar, tiramos tudo, temos que começar por lhe dar o peixe. Por que estou comentando isso? Porque durante a pandemia aumentou a necessidade de entrega de cestas básicas, tudo isso é questão de sobrevivência, não é questão de assistencialismo. E vejo que a nossa equipe aqui sempre dialoga de maneira constante com os vários serviços, dando uma cesta básica, às vezes se percebe que tem uma necessidade psicológica, jurídica ou de outra área, então se encaminha logo e se encontra soluções. Então, essa foi um primeiro apanhado que queria dar um quadro geral sobre o qual a gente vai falar. Estão ainda vivos? Dá para aguentar? Tá bom. Então, vou colocar agora, junto com isso, aquele vídeo que comentei do Paulo Sérgio de Almeida. Ele está ainda quentinho, é de terça-feira, então são ao redor de 14, 15 minutos sobre fechando este panorama mais amplo na questão laboral, que depois vamos aprofundar. Então, vou vir aqui agora para disponibilizar, acho, este aqui. Sentimento é de muita gratidão, né, a todos, a todas e todas aqui, muito respeito a todos vocês, porque eu sei, eu conheço, eu acompanho e vejo a importância do trabalho das organizações, das pessoas e organizações que estão aqui presentes. Então, é uma alegria, mais uma vez, muito grande poder estar aqui com todos vocês e falar sobre um tema que, para mim, é de muita importância, que é o tema da integração, da inserção socioeconômica das pessoas refugiadas, das pessoas migrantes, né? Quais são as nossas lições aprendidas, o que temos feito e quais são os nossos desafios, né? Num primeiro momento, a gente pode pensar que no Brasil, né, até porque temos legislações sobre imigração e refúgio bastante avançadas, isso é resultado de uma luta muito grande, de muitos anos, de muitas pessoas e organizações, né? Felizmente, a gente tem essas legislações, tanto no campo das migrações, quanto no campo do refúgio, bastante avançadas, né? Então, no primeiro momento, a gente pode imaginar, poxa, refugiados e imigrantes têm os mesmos direitos que os brasileiros, né, basicamente, e amplas possibilidades de acesso a serviços públicos, né, especialmente o tema que é muito importante, que é o acesso ao mercado de trabalho, a possibilidade de gerar renda e assegurar a sua autonomia, né? Então, do ponto de vista formal, legal, o contexto brasileiro ele é um contexto favorável, vamos dizer assim, à integração dessa população. Mas a gente sabe, o dia a dia das nossas organizações testemunha as conversas que a gente tem com a população de interesse, com refugiados, com migrantes,
que, na prática, essa é uma realidade bem distinta, né? Então, o que está na lei, né, a possibilidade ampla de acesso a direitos, a serviços, na prática não é bem assim, né? Então, é fundamental que a gente possa entender bem essa realidade e entender o que falta a nós fazer, né, para que a gente possa assegurar que haja, de fato, na realidade, esse acesso a meios de vida, essa integração sustentável de refugiados e imigrantes, especialmente quando comparado com a comunidade acolhida, né? Eu acho que a gente não pode pensar a integração de refugiados e imigrantes sem pensar nas condições de vida da própria comunidade acolhida, né? Então, na medida em que as pessoas que têm uma situação, um perfil semelhante àqueles da comunidade acolhida, né, como que a gente assegura que eles possam ter a mesma capacidade, né, de inserção social, de inserção econômica, né? E aí é uma grande dificuldade, porque, embora o Brasil seja reconhecidamente um país que tem muitos registros administrativos e muitas pesquisas, e é muito reconhecido internacionalmente por isso, mas ainda temos pouca informação, temos grandes vazios de informação no que se refere a pessoas refugiadas e a pessoas migrantes, né? Então, eu coloco aqui o exemplo muito concreto da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar, a PNAD contínua, que infelizmente ainda não traz o recorte por nacionalidade. Então a gente não tem medida de comparação, a gente não consegue ver, né, esse processo, a evolução dessa integração, talvez uma das principais pesquisas que nós temos no país, né? Felizmente, a gente vai ter aí, esperamos, né, no próximo ano, o censo, que vai nos dar uma informação muito relevante sobre a situação da população refugiada e imigrante no Brasil. Mas entre os censos, né, essas pesquisas que são recorrentes, a gente não tem esses dados, né? Então, essa falta de dados oficiais dificulta a gente entender, por exemplo, o acesso ao mercado de trabalho, principalmente o tema da taxa de desemprego da população refugiada e da população migrante, né? Os mecanismos de geração de renda, principalmente o trabalho formal, esse é mais conhecido, mas o trabalho informal, por exemplo, que é uma realidade da população refugiada e imigrante, a gente não tem tantas informações, né? Os laços sociais estabelecidos com a comunidade acolhida, enfim, né? Então, por outro lado, a gente também reconhece e vê um número maior, né, mais recente de levantamentos e pesquisas sendo feitas por várias organizações, né? Eu queria mencionar, por exemplo, 2 levantamentos recentes. O primeiro feito pelo Banco Mundial, em parceria conosco, aqui no Acnur, que apontou, por exemplo, que as pessoas venezuelanas em idade ativa de trabalho têm apenas 33% das chances de conseguir um emprego formal que um brasileiro. Ou seja, estão muito abaixo de acesso a empregos formais que a população brasileira. E uma coisa que sempre impacta muito, né? 55% das crianças e adolescentes em idade escolar ainda continuam fora do ensino regular. Nós estamos falando de população venezuelana aqui, mas que é uma população, enfim, uma parcela substantiva hoje de refugiados e imigrantes no país. Então, isso é bastante preocupante, né? A falta de acesso ao mercado a emprego formal, crianças e adolescentes fora da escola, é uma realidade que, infelizmente, ainda existe aqui no Brasil, embora legislação, como eu falei, bastante favorável, né? A pesquisa recentemente feita no âmbito da plataforma R4V, a plataforma de resposta interagencial, né, que inclui organizações das Nações Unidas, sociedade civil, coloca que a taxa de desemprego da população venezuelana está no patamar de 35%, ou seja, é mais do que o dobro da taxa de desemprego da população brasileira, né? E se a gente for entrar ainda mais nesses dados, a gente vai ver que
a desigualdade que o dado traz é muito importante, porque, por exemplo, mulheres venezuelanas têm uma taxa de desemprego muito maior do que homens venezuelanos. Mulheres venezuelanas têm renda muito menor do que homens venezuelanos, né, o que traz o tema da desigualdade de gênero como um dos temas mais relevantes da inserção socioeconômica dessa população, tão ou mais relevante que a desigualdade de gênero presente na sociedade brasileira. E também, se a gente olhar com mais profundidade esses dados, a gente vai ver que alguns perfis vão ficando para trás, ainda mais para trás, como, por exemplo, os migrantes e refugiados indígenas, as famílias monoparentais, os idosos, as pessoas com deficiência, as pessoas que têm problema de saúde, a população LGBTQI+, e outros perfis mais vulneráveis. Então, para além da gente precisar reforçar as nossas atenções e atuações para a inserção da população refugiada e imigrante, a gente tem que olhar ainda com mais cuidado, com mais atenção para alguns perfis nessa população, esses perfis com necessidades específicas de proteção. Então, aqui eu trago uma lição que acho que é importante a gente ter em mente, né, que é trabalhar com dados, trabalhar com informações que nos permitam entender qual a situação real da população e como nós devemos concentrar os nossos esforços. Além das avaliações participativas que o Acnur e várias organizações têm feito, é muito importante que a gente tenha acesso a dados, seja dos registros administrativos, no campo da educação, no campo da saúde, da assistência social, do mercado de trabalho, mas também pesquisas por amostragem, pesquisas que nos tragam uma avaliação real do que está acontecendo com a população, né? Mas por que isso está acontecendo? Por que esses dados mostram que nós estamos longe, distante de um processo real de integração, principalmente quando a gente fala da população venezuelana? Bom, primeiro tem o tema da pandemia, né? Eu acho que a pandemia da Covid-19 afetou substancialmente a população refugiada e imigrante, como afetou substancialmente a população brasileira, né? Então, o tema da perda de empregos, isso está documentado, redução de renda, o aumento dos despejos, as pessoas que acabaram sendo despejadas durante a pandemia. Então, tudo isso afetou a população refugiada e imigrante, e isso é mais grave, talvez, porque são pessoas que muitas vezes não têm as conexões sociais que a população brasileira tem, muitas vezes não conseguem meios de superar essas situações que acabam se vendo, né, de alta vulnerabilidade. Por outro lado, durante a pandemia, nós vimos o número de pessoas acessando a assistência social no Brasil aumentando exponencialmente. Aqui eu falo de pessoas venezuelanas, mas podemos afirmar que outras populações refugiadas e imigrantes também tiveram maior acesso. Então, por exemplo, mais do que triplicou entre 2018 e 2020 o número de indivíduos e famílias venezuelanas inscritas no programa Bolsa Família, por exemplo. Os dados do CadÚnico e do programa apontam que são atualmente mais de 20 mil famílias venezuelanas recebendo benefício do Bolsa Família, o que corresponde a um pouco mais de 55 mil pessoas ou indivíduos, né? Ou seja, 17% da população venezuelana, mas ainda abaixo da população brasileira. No Brasil, 23% da população acessa o Bolsa Família. E quando a gente vai olhar o dado, a gente vai ver que as pessoas venezuelanas que estão no CadÚnico, por exemplo, têm renda ainda menor do que a média da população brasileira. São pessoas que são ainda mais afetadas pela pobreza ou extrema pobreza, né? Outro tema importante é a dificuldade no acesso ao emprego formal e a dificuldade em acesso à geração de renda. Então, como eu já mencionei, as taxas de informalidade, infelizmente, também vêm aumentando novamente no mercado de trabalho brasileiro, né? Então, a gente vê mais brasileiros trabalhando no mercado informal.
Isso também tem acontecido com a população refugiada e imigrante. Elas têm acessado, quando acessam trabalho, acessam muitas vezes numa situação de trabalho informal, né, se colocando numa situação de maior vulnerabilidade. Mas, se a gente for olhar os dados da RAIS e do CAGED, que são os registros administrativos de emprego formal, a gente também vê um crescimento, né? Então, se a gente for olhar a RAIS de 2019, por exemplo, que é a que nós temos atualmente disponível, eram quase 20 mil venezuelanos empregados, 19.746. E se a gente for olhar e acompanhar com o CAGED, a partir de dezembro de 2019 até fevereiro deste ano, já seriam mais de 35 mil venezuelanos com emprego formal. Então, é um dado importante, porque mostra que há um avanço ainda durante a pandemia, né? Mas são, em geral, empregos de baixa remuneração, os salários são sempre, enfim, na sua imensa maioria, inferiores a R$2.000, né? Então, nós estamos falando de pessoas que têm conseguido, em alguma medida, alcançar o emprego formal, mas com salários muito baixos, que muitas vezes não conseguem cobrir todas as suas necessidades, né? E isso independe da escolaridade da pessoa. Isso é muito também importante, porque mesmo pessoas de alta escolaridade acabam acessando empregos muito por baixo da sua qualificação. E há múltiplos fatores para isso, né? Enfim, as empresas acabam... não há um conhecimento amplo das empresas sobre esses perfis, né? Principalmente perfis de maior qualificação. As pessoas não têm conexões sociais no Brasil, como eu mencionei. O sistema público de emprego no Brasil acaba não atendendo a população refugiada e imigrante. Enfim, existem dificuldades também com a população brasileira. E mesmo o sistema privado, né, as empresas de colocação no mercado de trabalho também não conseguem apoiar esses perfis com mais qualificação. Enfim, e mais fundamentalmente, como a gente sabe, a dificuldade com a revalidação de diploma e o reconhecimento de certificados profissionais, além do idioma, acesso a cursos profissionalizantes, e discriminação e xenofobia, né, que é algo que a gente sabe que existe, e muitas vezes as pessoas são impedidas de acessar emprego ou impedidas de acessar emprego de mais qualidade por uma ação enfim, por ser estrangeiro, por ser pessoa de outro país, acabam não tendo valorizados as suas qualificações no Brasil. A gente tem atuado tentando, vamos dizer assim, fortalecer esse processo de inclusão no mercado de trabalho. Queria mencionar aqui algumas iniciativas, principalmente de sensibilização empresarial. Junto com o Pacto Global, lançamos em 2019 a plataforma Empresas com Refugiados, e esse ano lançamos um fórum. Então, hoje nós já temos um conjunto de empresas, e vocês, no trabalho de vocês sabem disso, existe um conjunto de empresas hoje que é sensibilizado, que está atuando e que busca sensibilizar outras empresas para que a gente possa ter mais pessoas sendo inseridas formalmente e com mais qualidade nessa inserção, né? Além disso, a gente também lançou uma plataforma de apoio a refugiados e empreendedores. No caso das empresas, vocês podem acessar pelo www.empresascomrefugiados.com.br. No caso dos refugiados e empreendedores, o www.refugiadosempreendedores.com.br. No caso de refugiados e empreendedores, a ideia é apoiá-los para fazer negócio via suas próprias redes sociais, né, que cresceu bastante essa modalidade durante a pandemia, mas também acessar cursos de capacitação gratuitos, mentorias e acesso ao microcrédito. Felizmente, a gente tem conseguido algumas instituições pequenas, OCIPs, mas que têm tido essa linha de atuação de apoio a pessoas refugiadas, empreendedoras e ações de microcrédito, né? Queria destacar um ponto importante, que é a estratégia de interiorização. Paulo, aquele moço Bira passando, para te dar aquele alertinha no tempo, ele está chegando, já chegou no finalzinho, então pegue aí. Perfeito, estou concluindo, Bira. Obrigado. A estratégia de interiorização
ela segue sendo uma ação muito importante para a integração de pessoas venezuelanas, né? E eu digo isso baseado em 3 fontes distintas que mostram basicamente os mesmos resultados, ou seja, mais acesso a emprego, mais acesso à renda depois que as pessoas são interiorizadas, né? Em 2019 fizemos uma pesquisa com uma organização internacional chamada REACH, que mostrou que depois de interiorizados, 4 meses após interiorizados, a renda das pessoas aumentava mais de 200% quando comparados com a renda que tinham em Roraima. A AVICE agora lançou recentemente uma pesquisa sobre o programa Acolhidos por Meio do Trabalho, em que reportou que 78% continuavam no emprego formal depois de 3 meses da interiorização, né? E também a renda subia mais de 83%. E agora nós estamos lançando, e isso aqui eu queria dar em primeira mão para vocês, uma pesquisa que está sendo implementada pela Universidade Federal de Minas Gerais, o CEDEPLAR, junto com a UNFPA e a ONU Mulheres. Isso é inédito, ainda estamos para publicar essa pesquisa, mas já posso adiantar que 82,7% das pessoas interiorizadas, independentemente da modalidade, elas estão ocupadas, ou seja, o desemprego ele está em 17,83%, que é um desemprego alto ainda, mais alto que a população brasileira, porém bem mais baixo do que outras medições feitas, e a renda também dobrou após a interiorização. Bom, para finalizar, então, eu queria mencionar apenas alguns desafios, só para pontuar o debate. O primeiro deles é a inexistência de planos e programas nacionais, né? Então, o Brasil, apesar de ter legislações avançadas, ele não tem planos e programas nacionais que apoiem a integração de pessoas refugiadas e imigrantes. A gente conta muito com algumas cidades, né, alguns planos locais de estados e municípios que têm feito essa atuação e aí, enfim, facilitando acesso a cursos de português, capacitação, enfim, vários outros, combate à discriminação, xenofobia, vários pontos que um plano nacional ainda não, a gente não pode ver num plano nacional. O engajamento do poder público local é fundamental, especialmente os conselhos e comitês de políticas para refugiados e imigrantes. O trabalho em rede, acho que a Marrosita mencionou muito isso na sua fala de abertura, é fundamental, né, para que não haja... Os desafios são imensos, né, cada um faz um pouquinho, se a gente fizer de forma complementar, sem sobreposições, com sinergia, funciona muito mais, né? Então, eu queria falado sobre o setor de interiorização, integração e transporte humanitário da plataforma R4V, que é um dos espaços de construção dessa complementariedade e sinergia. O tema da população indígena segue sendo um desafio imenso, principalmente em questões ligadas à integração, acesso a meios de vida para esses indígenas que estão espalhados já basicamente por todo o território brasileiro, população indígena, refugiada e imigrante. O acesso à documentação é outra questão fundamental. Isso foi impactado durante a pandemia, com as fronteiras fechadas, muita gente entrou sem documentos, e hoje nós temos uma situação grave no país, com um número considerável de pessoas que estão sem documentos ou com seus documentos vencidos. E, por fim, o tema da inclusão digital, que é um tema que surgiu e foi reforçado durante a pandemia, e hoje muita gente depende de acesso à internet, né, de ter computador, ter aparelho que funcione na internet para que possa acessar uma série de direitos, como, por exemplo, o próprio acesso à documentação, à educação, a curso profissionalizante, entre outros. Enfim, é isso, desculpa o atraso, e só reiterar o interesse e a disposição do Acnur em continuar o trabalho em conjunto com todos vocês, coisa que a gente tem feito aí ao longo de todos esses anos. Muito obrigado. Então, agora voltei, estava procurando em todas as telas que tenho aberto, não conseguia mais me encontrar. É isso, abrir muita tela ao mesmo tempo. Então, vocês
Esta fala do Paulo Sérgio de Almeida estava dentro do primeiro dos 4 encontros que estão acontecendo da Rede Mir. Inclusive, se alguém quiser participar, acho que depois é só, posso até mandar a referência para a Carol, Elo, e depois vocês podem espalhar. Não vai ter na próxima semana, vão deixar uma semana parada, na outra vai retomar terça e quinta. São quase 70 instituições que pelo Brasil atuam com imigrantes e refugiados. Caritas, SPM, jesuítas, palotinas, calabrinianas, é um planeta, todo mundo juntos a partir destes temas. Não sei, antes de continuar, vocês viram até falando num ambiente de universidade, e realmente é bom esta fala, eu vi agora do Paulo Sérgio este elogio, ele falou muito bem, ele que tem uma experiência, seja dentro do governo, de governos anteriores, seja agora no ACNUR. Vocês viram a importância também de dados, inclusive de pesquisas, a importância do âmbito universitário, eu acho que estamos falando também nesse contexto, é importantíssimo para trazer dados. Sem dados, a gente não consegue atuar. Precisamos destes dados, dessas análises, para depois oferecer respostas. Agora, queria, a partir deste, então, patamar que foi construindo com o primeiro bloco e o segundo, entrar a oferecer para vocês aquela que é a experiência que foi desenvolvendo a partir de 2012 de inserção laboral, de acesso à renda, a partir daqui da Missão Paz. Depois posso partilhar estes PowerPoints sem nenhum problema, que não precisa nem escrever. E vou agora apresentar isso. Inserção. Ok. Então, entrando sempre mais no específico, nesta dimensão da empregabilidade e realidade laboral dos migrantes. E vou colocar alguns princípios que aqui, na instituição onde atuo, na Missão Paz, nós temos como princípios fundamentais, levando adiante esta ação. E vou comentando e vou fazendo o link também com o que o Paulo Sérgio colocou, e outras questões. Primeiro, abordagem integral. E depois vocês vão entender mais ainda com o prosseguir da minha fala. A proteção dos direitos humanos, também. A prevenção de possíveis violações. Trabalho degradante, trabalho análogo escravo, trabalho informal. Empoderamento, ou seja, conhecimento da legislação. E nós aceitamos somente trabalho formal. Quando vem as empresas, empregadores, não aceitamos trabalho informal. Ainda trabalho decente, obviamente, igualdade com os trabalhadores nacionais. Vocês viram que o Paulo Sérgio falou que estamos com legislação avançada, mas na prática não é assim. Ele foi falando logo no começo isso. Em teoria, temos o mesmo direito do ponto de vista formal, mas depois, na prática, isso não acontece. Ajuda na fase inicial de inclusão, precisa de um apoio, capacitação e gestão da diversidade. São alguns princípios, agora, que vocês vão ver ao longo do esquema. E coloco logo resultados. Nós começamos isso a partir de 2012 com o crescimento da chegada de haitianos e continuamos até hoje. Isso é aquele que nós chamamos aqui de eixo trabalho. Vocês podem ver quantas pessoas participaram de 2012 até setembro de 2021 que vieram e passaram pelo... desculpe, deixei em espanhol aqui. Pelo treinamento. Pelo treinamento foram 16.394 imigrantes e refugiados. Quantas pessoas foram contratadas de maneira formal? 7.582. Vocês podem ver
a partir dos momentos de crise ou não, como vai diminuindo as contratações. 2014, chegamos quase 3 mil contratados de maneira formal. Este ano, até setembro, 123, mas o lado bom é que já superamos o número do ano passado em nível de contratações e nível também de empregadores. Já vieram 49 a contratar em relação a 48 do ano passado. Agora, estamos com um dado importante que empregadores que contrataram no passado, 2014 e 2015, voltaram a entrar em contato para contratações. Quando eu falava de prevenção, vocês veem aqui embaixo, mais de 2.000 empresas não contrataram. Não porque elas não quiseram mais, mas porque depois que fomos pesquisando a empresa, checando os dados e conversando com o empregador, não permitimos que continuasse o processo. Havia indícios muito claros de possíveis explorações, e aí pensamos que não era bom continuar o processo. Por quê? É um processo. Muitas vezes eu falo, diferentemente de outras experiências, onde se coloca o imigrante, procura na internet, recebe o endereço, onde ir para a entrevista, vai aí, é entrevistado, é contratado ou não. Nós desenvolvemos esta ideia de processo que passa por diferentes etapas. Primeiro, serviços integrados, ou seja, ajudamos a aprender o português, checamos a documentação, tem carteira de trabalho, agora digital, não tem, vamos ajudar, falta documentos, acompanhamos tudo. Segundo momento, uma palestra de preparação. Os imigrantes têm que se preparar. E agora vamos ver daqui a pouco qual é o conteúdo desta empresa. Mas não somente o imigrante, também o empregador. O empregador também é importante que ele seja sensibilizado e que eventuais preconceitos sejam corrigidos e que ele prepare o ambiente de trabalho para a inserção dos novos que irão chegar, novos que não são brasileiros. Aí sim tem um encontro entre empregadores e imigrantes. Posteriormente tem a visita à empresa que contratou, se conversa com empregadores ou responsável de recursos humanos e imigrantes, e depois uma avaliação que é constante. Agora, então, vamos ver, a partir do número 2, quais são os diferentes momentos. Primeiro, aquela que nós chamamos de palestra intercultural, que também tem questões trabalhistas. Ela é oferecida em 4 idiomas. Agora, durante a pandemia, tivemos que mudar, obviamente, não se faz mais isso, mas na hora de recolher o currículo, que estamos fazendo 2 dias por semana, segunda e quinta, nós conversamos individualmente com os imigrantes e refugiados. Tem elementos culturais, passando, quer dizer, algumas dicas importantes para perceber traços da cultura brasileira, que com certeza é diferente da cultura deles. E aí, conteúdo trabalhista, para que eles conheçam os direitos, mecanismos de denúncias, consiga perceber se o trabalho está sendo degradante ou não, se cai num trabalho análogo a escravo. Eu faço alguns exemplos. Uma filipina que passou por este treinamento, anteontem ajudou uma filipina que estava em situação de trabalho escravo. Aí ela estava dizendo, ela quer fugir da família onde ela está, entre aspas, refém. Aí ela falou, mas antes quero conversar, porque talvez é melhor fazer um flagrante, conversando com os auditores fiscais do trabalho. Então, quando estava sendo construído o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, ou melhor, reformado, desculpe, os haitianos que estavam trabalhando perceberam que eles tinham, obviamente, um direito ao vale-refeição e a empresa não estava pagando. E aí fizeram uma greve, ameaçaram a denúncia e depois se resolveu. Então, é importante que eles, apesar, às vezes, de não ser contratados através da nossa ação, eles conheçam seus direitos.
Aí, indo depois pelo Brasil afora, pode acionar também mecanismos de denúncia se há violações. E aqui algumas fotos da palestra em inglês, da palestra em francês, em espanhol, em português, o grande número são também angolanos. São voluntários, muitas vezes, ligados à Cietar Brasil, que são interculturalistas especializados nisso. O empregador também passa por uma palestra, ao momento de sensibilização. Se recupera a história da imigração do Brasil, muitas vezes da própria biografia, se deconstrói preconceitos, e existem muitos, mas eles são bons, eles não trazem doença, eles não vão prejudicar a empresa, precisa muito esclarecimentos, inclusive na documentação, que não conhecem a documentação migratória, ou, por exemplo, agora que muitos documentos estão vencidos, mas eu posso contratar? Não posso. Então, precisa de esclarecimento. E nós fazemos assinar um compromisso ético que a pessoa, o empregador, respeitará todas as leis trabalhistas, etc. E aqui, como já comentei, mais de metade não continua, mais da metade não vai para frente para a contratação, que será o quarto momento, porque percebe que tem exigências. Infelizmente, ainda está presente em uma parte dos empregadores a ideia de explorar a mão de obra imigrante refugiada, que não tem os mesmos direitos, que posso pagar menos, que ele pode fazer um monte de horas extra e que talvez nem precisa registrar. Tudo isso são preconceitos que estão presentes. Essa é uma foto de uma palestra com os empregadores. Antes da pandemia acontecia 2 vezes por semana, agora está acontecendo online, empresa por empresa, de maneira individualizada, conversando com os RH das empresas e tudo isso. O encontro, outro momento, o quinto momento, é o encontro entre imigrante e empregadores. As ofertas são escritas para estar claras. Essa é a localização da empresa, a função, carga horária, benefícios, tudo isso, que aí o imigrante vai lendo com calma para entender. Se cria grupos de interesses e vem as entrevistas, se precisa, tem a junta de tradutores voluntários. Aqui um exemplo de uma folha a partir desta oferta de emprego pendurada com todas as características. Isso é importante. Já tivemos empresas fora do estado do Brasil, de São Paulo, que ofereceram uma coisa e quando chegou no estado de destino, mudaram as cartas em jogo. Falaram, olha, não, o salário não é X, é menos. E aí os migrantes falaram, não, vocês na Missão Paz prometeram isso, escreveram isso, nós não aceitamos esse retrocesso. A empresa, então, teve que mudar. E aqui, claro, esta foto é antes da pandemia, para ver a quantidade de pessoas que vêm procurar emprego. Aqui mais uma foto com as mesinhas na lateral das empresas. Hoje em dia estávamos mais nesta outra forma, mas isso ainda antes da pandemia. Então, ainda antes da pandemia, agora são grupos, é quase tudo online que acontece. E visita as empresas que contrataram. Se escuta o imigrante, o refugiado e também os empregadores. A conversa acontece com os dois de maneira distinta. Um exemplo, esse aqui era o trabalho num hotel, que eram quase, acho, 9 imigrantes contratados. Conversa também com os responsáveis de RH, isso aí. Então, essa é um pouco uma pequena experiência que nós tivemos com as empresas
Esta é a experiência que foi se acumulando a partir de 2012 até hoje. E, se vocês aguentam, teria mais um PowerPoint antes da paradinha. Não quero ver ninguém dormindo, senão, nem a Carol dormindo, senão aí a gente para já. E vou colocar, associado a isso, uma pesquisa que foi feita através de um doutor, professor de Brasília. Vocês depois posso de novo disponibilizar a pesquisa inteira, que realmente, podemos dizer, é assustadora e não só assustadora, mas também revela os preconceitos que estão na área de RH das empresas. Já vou partilhar esta pesquisa, esta aqui. Então, foi o doutor Leandro de Carvalho que coordenou a pesquisa. O nome da pesquisa é Estudo na Região Metropolitana de São Paulo, com foco nos profissionais de recrutamento e seleção. Esta pesquisa foi feita, inclusive, com muitas empresas que nós tínhamos contato e outras não. Ele fez com 386 profissionais de recursos humanos da região metropolitana de São Paulo. Ele comentou na época que a margem de erro, como se costuma dizer, era ao redor do 3%, porque era muito representativa. A maioria são mulheres que são na área de recursos humanos, e vocês vê atuando em quê? Pequenas empresas, pequenas, grandes empresas representam 38%, ou seja, bastante significativo, e média 33%. E a distribuição por faixa etária das pessoas que atuam como na área de recursos humanos, vocês podem ver aí a grande maioria entre 24 e 45 anos. Temos a grande maioria que está nesta faixa. E agora vamos começar a ver os resultados. Primeiro, quase 65% dos profissionais de recursos humanos não sabem distinguir o que é refugiado e o que é imigrante. Ou seja, eles misturam, não tem clareza o que é uma tipologia e outra, tudo misturado. Então, esse é um primeiro elemento, a falta de clareza. 91% dos profissionais de recursos humanos declaram que não dominam o procedimento para a contratação de refugiados. Então, eles desconhecem como se faz. Somente, talvez, 1,8% sabe que seus colegas dominam os procedimentos. Então, não chega a 2%. É interessante que, no fundo, é o mesmo procedimento. Não é que exista procedimento diferente, mas eles acham que é diferente, que é mais complicado, que tem mais fiscalização. 13% dos profissionais sabem que a contratação de refugiados tem a mesma complexidade que contratar um brasileiro. E 63% acreditam que os procedimentos são mais complexos contratando refugiados. Olha, e outra parte não sabe, 23% não sabem responder. Então, há uma maioria, 63%, que acredita que é mais complexo contratar um imigrante ou um refugiado. Se olhamos o ambiente de trabalho, 48%, quase, dos profissionais acreditam que seus colegas evitam contratar imigrantes ou refugiados porque tem mais fiscalização, mais presença de auditorias do Ministério do Trabalho. Imagina, então, esta ideia, esse preconceito que está na cabeça, infundado. E, se nós olhamos a associação de algumas características, aqui aparecem os preconceitos. Foi pedido de associar
continente com características. E olha o que as associações. Se nós comentamos a força física, em porcentagem, quem tem mais força física? Os africanos, seguido pela América Central, Oriente Médio, europeu, praticamente não está associado à força física. Então, como a mentalidade é fruto de toda uma cultura escravagista está ainda presente. Menções sobre a capacidade de liderança. Agora se inverte. Só europeu, quase 50%, acredita que tem este dom de liderança. Depois o Oriente Médio, e aí quase nada entre África e América Central. Se nós olharmos, se aceita salários menores no início da contratação, então, olhe, só o europeu não aceita salário menor. Os outros dá para fazer festa e aproveitar. Em primeiro lugar, América Central, depois África e Oriente Médio. Realmente assustador. Se nós olharmos agora, dizer, então, qual é a dimensão que caracteriza cada contexto, só escolhemos estes dois. No contexto africano, então, se caracteriza pela força física, já vimos, e baixa capacidade de liderança na cabeça destes recrutadores. Enquanto da Europa, grande capacidade de liderança e pouca força física, praticamente invertido o que vimos anteriormente. E se faz a pergunta sobre as experiências positivas ou negativas na contratação, as empresas que já tiveram esta experiência, 18% dizem que já acompanharam a contratação e permanência do profissional refugiado. E quase 94,5% relataram que a integração com os outros funcionários não criou problemas. Quer dizer, não prejudicou o fato de ter pessoas que falassem outros idiomas, tivessem de outras culturas, outras origens. Isso não foi um problema. 97,3% afirma que a integração foi satisfatória. E 94,5% responderam que positivamente sobre o trabalho executado pelos profissionais refugiados. Então, declararam esta experiência positiva. Ainda, se nós pensamos, isso é um instrumental importantíssimo, se já participaram de cursos sobre contratação de imigrantes. 92% das pessoas que atuam em RH não participaram. Não tem nenhuma formação como contratar um imigrante ou refugiado. Daí a importância da palestra. E 87% dizem que gostariam de participar. Não sei se foi só para falar que estava com este interesse, mas existe pelo menos, aparentemente, a vontade de aprofundar, de ver mais este potencial. E sabemos que, inclusive, muitas empresas colocaram agora a contratação de imigrantes e refugiados dentro daquele grande guarda-chuva da diversidade, uma série de perfis de pessoas. Então, as grandes empresas agora estão na moda. As multinacionais sempre entram em contato, então, quando eles falam que querem contratar imigrantes e refugiados, está dentro do grande chapéu da diversidade, que isso também dá uma certa projeção para a empresa.